Foi. Excelente. Tá sem áudio, cara. Só para variar. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então. Que bom que estamos todos aqui, Carmen. Então, só para fazer uma introdução, né? Essa é uma cadeira de gestão socioambiental nas empresas. Então, é uma cadeira... nós temos aqui... Para nós, é final do curso. Não sei para os outros cursos ali. A Manuela comentou que talvez não seja tão final do curso assim. Mas... é uma cadeira, então, que foi sugerido que a gente fizesse, né, uma entrevista com algum especialista da área para a gente tratar dos assuntos que foram trabalhados durante o semestre. Muito prazer, então, eu sou o Pedro, estou junto aqui acompanhado do Matheus, da Isabela e da Manuela para a gente fazer, então, algumas perguntinhas, esclarecer melhor alguns temas que foram trabalhados ao longo do semestre e conseguir ter um entendimento melhor, né, com a opinião de um profissional aqui e ficar gravado esse material também para que mais pessoas tenham acesso. Então, primeira coisa, Carmen, gostaria muito que você se apresentasse brevemente e contasse um pouco da tua trajetória dentro da área de sustentabilidade, se puder trazer um pouquinho para nós desse panorama acerca daquilo que tu trabalha. Acho que é um ótimo começo aqui para o nosso videocast. Bom, muito agradecida pelo convite. Eu sou bióloga, sou natural de Rio Grande, e vim para Porto Alegre para cursar biologia, fiz biologia na URGS, depois fiz mestrado em botânica, mas numa área mais voltada à ecologia vegetal. Trabalhei durante 20 anos com unidades de conservação. Então, é uma área da biologia que ela abrange conhecimentos de todas as outras, assim, porque a gente está lá na ponta, a gente está trabalhando com fauna, com equilíbrio ambiental, com pessoas, né, com educação ambiental. A Manuela trabalhou comigo lá, que foi minha estagiária, uma das melhores. E hoje em dia eu estou trabalhando na Secretaria de Educação, com um foco um pouco diferente, assim, um pouco mais estreito, assim, meu trabalho hoje em dia é com podas e supressões de árvores nos pátios das escolas. E estou à disposição de vocês. E assim, em termos gerais, de maneira simples, o que são as pegadas ambientais? Desculpa, Pois é, eu acho que eu não tenho, assim, cacife, né, know-how, assim, tanto de responder como uma verdade, né, essas perguntas que vocês me fazem. Mas eu vou dizer para vocês o que eu interpreto que seja isso, né? Então, antes de se pensar em pegada ambiental, se pensava no impacto, sim, né, do ser humano, mas de uma forma local, né? Se pensava assim, eu estou aqui, a minha indústria está aqui e está fazendo impacto nesse local aqui, né? E a gente começou a perceber que, na verdade, os impactos eles são importados, eles não acontecem só aqui, eles acontecem nos lugares da onde vieram os produtos e os serviços que a gente está utilizando nesse local. Então, eu interpreto pegada ambiental como um impacto indireto, né? O impacto que não é aquele que a gente vê com muita obviedade, que a gente precisa pensar, calcular, analisar as cadeias, os caminhos, os fluxos, né? E uma coisa é certa, assim, impacto é inerente à existência. Qualquer ser vivo tem o seu impacto no ambiente, né? A gente, ser humano, causa um pouco mais de impacto porque a gente tem mais tecnologia, porque a gente tem mais produtos, a gente produz coisas, e a gente criou um mundo todo diferente, mas nós fazemos parte do meio ambiente e toda a presença é impacto. Digam. Boa. Me provoquem. Nos ajudou a entender esse impacto nas ações do nosso planeta. Acho que você já comentou um pouco, mas se pudesse aprofundar um pouco mais. Quais são os impactos do ser humano no planeta? Não, o impacto dessa... E como é que ela nos ajuda a entender o impacto das nossas ações no planeta. Acho que está falando dessa pegada, né? Falando das pegadas ambientais, porque a gente sabe, a gente trabalhou
só para contextualizar também, né, Carmen, a gente trabalhou durante o semestre com a pegada hídrica, pegada de carbono, pegada ambiental, então a gente trabalhou alguns conceitos ali relacionados a essas pegadas, e acredito que aqui seja uma questão da gente querer entender, então, como é que essas pegadas podem nos ajudar a entender, interpretar o impacto, né, das nossas ações humanas aí no ecossistema. Sim. Então, por onde começa? O ser humano, ele tinha uma vida muito mais local, muito mais relacionada com o espaço e o clima e o tempo de produção das coisas. Então, ele estava muito mais em equilíbrio com a natureza em função disso, né? Há séculos atrás, ninguém comia uva na época que não era a época da uva, né? Ninguém conseguia encontrar melancia no meio do inverno, nos lugares que tem inverno. Por exemplo, né? São exemplos assim de que a gente mudou o mundo para o nosso conforto e para as nossas necessidades. Então, agora a gente já não depende tanto do clima para produzir as coisas, mas a gente depende de produtos que possibilitam a gente fazer essa produção de produto de produção, me enrolando. Não, mas, por exemplo, assim, a gente precisa de estufas para produzir hortaliças fora da época, né? Um exemplo bem simples e bem singelo. Então, a gente se utiliza de matérias, de construções, de serviços que antes não existiam. Acho que a grande principal mudança que a gente teve no último século foi o plástico, né? Plástico, nylon e derivados, eles causaram um impacto muito grande no nosso conforto, com certeza, e também no meio ambiente, porque a gente produzindo a partir de combustível fóssil, a gente E gera produz muito plástico. lixo também, né? Sim, com certeza. Essas matérias que a gente produz a partir de petróleo, de combustível fóssil. Combustível fóssil não é só combustível, né? O petróleo ele pode gerar combustível, mas ele gera plástico que vai virar um lixo, vai virar um resíduo, que a gente não arranjou um jeito de verdade reciclar, porque isso não vende, né? A gente sempre está pensando no que vende, no recurso financeiro e no nosso conforto. O que vende? O que nos traz bem viver, né? E a gente não percebe que, sim, esse resíduo ele vai nos impactar mais adiante. Esse gás carbônico que a gente está liberando na atmosfera vai nos causar impactos de efeito estufa. Então, o progresso é algo que veio para modificar a nossa ação no mundo, né? E ele também facilitou o transporte de pessoas, transporte de produtos, a comunicação, a divulgação de novos conhecimentos. E não estou dizendo que isso são coisas boas ou ruins, não tem como a gente fazer julgamento sobre essas coisas, mas elas facilitam alguns tipos de impactos que a gente produz, né? Coisas que eram impossíveis antes, a gente começa a fazer mais agora. Como é isso de colocar gás carbônico, que estava guardado, por exemplo, né, a pegada de carbono. Esse gás carbônico estava guardado como combustível fóssil, que foi gerado no início lá da formação da Terra, e com a geração desse petróleo, foi
a atmosfera foi modificada, né? A atmosfera se tornou viável para os seres vivos a partir do momento em que várias substâncias foram guardadas na forma de petróleo. E essa produção, grande produção de várias coisas a partir do petróleo, está liberando para a atmosfera de volta esse carbono, né? Por isso que acho que é a segunda lei da termodinâmica, né? Nada se cria, tudo se transforma. Nada, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente não está criando carbono, a gente não está criando gás carbônico, ele não está vindo do nada. Não, ele já existia e a gente está simplesmente liberando ele de volta para a atmosfera. E isso faz com que o efeito estufa, que é um efeito natural na nossa atmosfera, aumente muito o aquecimento, e aí vem o aquecimento global, né? Que é um exagero daquele aquecimento que naturalmente estava acontecendo, mas ele está acontecendo muito mais rápido agora, e numa escala que os seres vivos não conseguem se adaptar a ele. E é por isso que ele pode causar grandes extinções de espécies, pode causar consequências abruptas e inesperadas, e a gente pode estar frito daqui a pouco em função dessas mudanças, né? E Falando Carmen, nisso, até... Desculpa, pode falar, Manuela. a nossa próxima conversa seria sobre carbono, né? Para até se antecipar um pouco. Você já Sim. falou o que é carbono e por que ela é tão discutida atualmente. E que tipo de ações, assim, na tua opinião, como bióloga, nós, como seres humanos, poderíamos fazer para diminuir essa pegada, a pegada do carbono? Deixa eu só perguntar o que a Isabela ia falar. Deixa eu ver o que é. Não, eu ia justamente trazer essa provocação da Manuela também, de entender por que essa pegada, ela acaba sendo uma das mais discutidas atualmente, né? Acaba, em comparação às outras que a gente também trouxe no trabalho, tanto a hídrica como a própria ecológica, né? Eu até mesmo, claro, eu já imaginava o que era a pegada hídrica, mas a ecológica, por exemplo, eu nem sabia diferenciar em relação às outras. E por que será que, então, justamente a pegada de carbono é que ela é mais conhecida e disseminada também, né? Mais discutida do que as outras? Ela está sempre em evidência, né? Boa pergunta, muito boa pergunta. A pegada de carbono, ela foi apropriada por mecanismos financeiros, né? E é só por isso que ela é a mais falada. Foram criadas formas de não parar de fazer o impacto, mas pagar por isso. Tudo bem, seu padre, eu vou continuar pecando aqui, se o senhor deixa que eu só venha me confessar, então eu vou continuar pecando, né? Então, eu acho que teve um impacto econômico muito grande e benéfico para alguns países e tal, se souber aproveitar, né? Que o nosso às vezes não sabe. Mas eu acho que tem muito dessa questão, mas também porque é uma questão bastante grave, né? Sim. E o aquecimento global, ele não está sendo levado a sério, e a gente tem consequências, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né? Quando o poder público não acredita, e isso não é uma coisa... É incrível que hoje em dia as pessoas achem que se pode acreditar ou não em coisas científicas, né? Mas aí eles não acreditam, não ouvem quem tem o conhecimento, que é o cientista lá que está fazendo todos os estudos necessários. Interesse, né? Não sei, cara, não sei, porque assim, qual é o interesse que uma pessoa tem? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas pensam, essas pessoas principalmente, pensam muito em si mesmas e no presente.
Porque se elas mesmas pensassem no futuro, mesmo sendo muito egoístas, elas não levariam isso adiante. São coisas que eu não consigo entender, assim, não consigo mesmo. Pensar mais no dinheiro do que na tua própria saúde, ou na saúde dos teus, é uma coisa que eu não consigo entender, porque, como disse um indígena, que eu não me lembro quem era, provavelmente um indígena americano, que um dia vão descobrir que não se come dinheiro, né? Mas como tu disse, né, o dinheiro é o hoje, é o presente, não se vive sem dinheiro. Daí, como é que eu vou pensar na minha geração futura, nos meus netos? Eu tô preocupada com o dinheiro. Sim, mas nós que estamos preocupadas com a nossa sobrevivência em relação ao dinheiro, a gente não tem o que fazer, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito também nesse discurso de pegadas ecológicas, quando se começa a dizer assim, ai, você é responsável, tome o seu banho mais curtinho. E o agronegócio, Ai, não que a gente não deva fazer, entendeu? Mas é responsabilizar um indivíduo que está dentro de um sistema e que ele não tem como agir diferente, é uma sacanagem muito grande, sabe? Porque as grandes corporações é que têm que tomar atitudes. Os governos, eu digo as grandes corporações porque hoje em dia as grandes corporações elas são um poder às vezes maior do que os governos, né? Eles estão além das leis federais ou leis de estado. Bom, isso agora a gente está vendo aí nas discussões das redes sociais, né? Eles têm leis e eles não cumprem as leis locais. Eles têm regras deles que eles não cumprem as leis dos países onde eles estão inseridos. Então, vamos voltar um pouquinho, porque daí já me perdi, já me emocionei. Carmen, porque uma ação pequena, assim, relacionada a tomar um banho menos curto, desligar a torneira na hora de escovar o dente, uma ação pequena de uma empresa pode ser equivalente a milhares e milhões de pessoas fazendo isso, sabe? Então, realmente é uma coisa que, pô, a empresa deveria se conscientizar mais, né? Faria muito mais diferença do que tu conscientizar a população, assim, um por um, as pessoas irem consumindo menos. Mas eu acho que até pegando um gancho disso que a gente está comentando, que ações tu diria assim, que de fato poderiam ajudar a reduzir essa pegada de carbono? Bom, eu acho que as ações elas têm que partir das empresas, grandes empresas, e do poder público. Tá? O poder público ele tem um grande dever que é conscientizar as pessoas, informar, fazer leis que facilitem para que as empresas possam também fazer da sua forma, cada um da sua forma ali, um melhor gerenciamento dos produtos para isso. Pensar nos mais desvalidos. Mais desvalidos, eu acho que é redundância, né? Mas ter mais equidade, mais equilíbrio, né? Entre o que se dá para as pessoas. Falando em poder público, tá? Facilitar a produção local, fortalecer a produção local, o consumo dos produtos locais. Isso são todas coisas que o poder público tem o dever de implementar. A gente não pode botar na responsabilidade de cada pessoa. Como é que a gente vai falar para a pessoa que ganha um salário mínimo? Consuma produtos orgânicos. Se o produto orgânico é caríssimo, e é caríssimo porque vende pouco, porque são só algumas poucas pessoas que compram. Porque se a grande população consumisse produtos orgânicos, a produção orgânica ia crescer, os insumos iam ficar mais acessíveis. Não, eles preferem dar incentivos econômicos para os monocultores, para o agronegócio, né? Então, os incentivos têm que ser modificados. As empresas
é óbvio, né? Comprar produtos locais, quando é possível. Verificar de onde está vindo esse produto e como ele é produzido, inclusive sobre a saúde das pessoas que estão produzindo lá. Por que que eles compram de países que têm produção de escravidão? Né? A pessoa escravizada ou semi-escravizada ou em situação análoga à escravidão, crianças estão lá produzindo aquele óleo de palma no Cafundó do Judas. E a grande empresa que vai ganhar milhões com aquilo não se importa, não olha para isso. Né? Daí isso falando que eu acho que pegada não é só ambiental, né? Ela é socioambiental também. É que eu não consigo falar das coisas tão assim, uma por uma, entendeu? É claro que a gente não está falando de pegada de carbono só. É difícil de falar das coisas em gavetinhas. Sim. Né? Então, assim, todas essas coisas que vocês aprenderam sobre as pegadas e como é que elas funcionam, elas precisam ser pensadas por essas empresas e reestruturar a produção. Mas, e se isso custar mais caro, será que eles vão querer fazer? E como que a gente convence eles, né, a fazer de qualquer forma, mesmo que eles vão ter um lucro menor? É difícil. Eu acho que a gente não pode pedir para a pessoa que não tem grana nem para comer, ela comprar uma roupa ecologicamente produzida, nananã. Mas a gente pode sim dizer para o grande empresário que tem dinheiro para comprar o inimaginável, que ele sim, ele pode reduzir um pouco a ganância dele, porque ele não vai deixar de existir, de dar comida para os filhos, se ele lucrar um pouco menos. Né? Então, é isso, eu sou assim meio socialista. Carmen, traz para nós uma visão assim, e até legal trazer para quem estiver assistindo também uma explicação breve sobre a questão da pegada hídrica, né? Que a gente apresentou lá, até eu e o Matheus apresentamos um trabalho ao longo do semestre sobre a pegada hídrica. A Isabela participou também, a Manuela, todos nós, que o trabalho era sobre justamente a gente trazer para o pessoal aquela questão de que eu vou fazer uma calça jeans. Numa calça jeans vai 3.000 litros d'água. Um quilo de carne. Um quilo de carne vai não sei quantos, acho que era 30.000 litros d'água. Qualquer coisa que tu olhe para o lado, ali foi milhões de litros d'água. Então, essa pegada hídrica é um ponto que é até um pouco bacana da gente comentar num momento que a gente tem enchentes aqui no estado, né? E esse excesso de água também, olhando por outro lado. Mas é sempre legal que, então, agora que eu fiz essa introdução, a gente conseguir conversar um pouco sobre isso. Primeiro, ouvir um pouco, né, sobre o que essa pegada hídrica ela representa, assim, do ponto de vista da sustentabilidade, como é que tu vê esse tema, se puder trazer um pouco para nós sobre isso. A pegada hídrica, eu acho ela um pouco controversa, vou dizer. Por quê? Eu acho que ela é uma das coisas mais importantes, tá? A poluição das águas, eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa pensar e é uma das que menos se pensa. Quando a gente fala em água, pegada hídrica, o que é o discurso que a gente mais vê? Banho curto, não desperdiçar água lavando calçada, não lavar seu carro, não sei o quê. Tudo é em relação a não desperdiçar a água no ambiente urbano. Esse é o maior problema? Será que esse é o maior problema? Aí um sobrinho meu, né, estudante e tal, aí do segundo grau aí, do ensino médio, veio falar para mim assim, tia, no futuro o Brasil vai ser disputado porque a gente tem água, porque nós somos, né, descobriu isso, achou bem legal, assim. Aí eu disse para ele, ok, nós temos água, mas que qualidade que tem essa água? Que a gente vai querer com essa água? Gente, a gente teve enchente aqui em Porto Alegre, o cheiro era terrível, o cheiro era horrível. O que a gente está fazendo com a nossa água?
E não se vê campanha nenhuma, ninguém falando sobre esgoto. Ninguém falando sobre o veneno na água. Né? Que as grandes monoculturas, e principalmente os cultivos de transgênicos, usam muito, muito, muito agrotóxico. Porque a transgenia, ela até pode ter sido pensada um dia em produzir alimentos melhores, de melhor qualidade e tal. Só que ela foi usada, na verdade, para produzir variedades de vegetais que sejam resistentes a venenos. Então, assim, eles fazem a soja resistente ao glifosato. E só o glifosato. Então, a empresa que vende o glifosato vai ter muito lucro, porque junto com aquela soja transgênica vai aquele agrotóxico específico. Estou citando um exemplo, mas, na verdade, são muitos, né? E a gente sabe que no Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, são áreas onde a gente mais usa, né, agrotóxico, e alguns proibidos na Europa. É terrível. E esse agrotóxico, ele está, inclusive, nas bolachinhas que a gente compra no supermercado. Imagina se não tem na água. E aí as pessoas ficam preocupadas se o banho vai ser longo. Gente, a água do banho da gente, ela precisa ser economizada em função do custo do tratamento da água, né? Então, aqui em Porto Alegre, a gente tem o DEMAI capta a água, faz o tratamento e nos distribui para as nossas casas. E a gente vai dar o melhor uso possível, por quê? Para que o DEMAI não gaste mais dinheiro limpando mais a água. Mas é só essa diferença, praticamente, que a gente vai fazer na água, a nossa aguinha ali do banho. E assim, Nada mais do que na isso. tua visão, quais setores e quais as atividades? Tu falou um pouco sobre isso, mas o que que tu acha assim que é crítico o uso da água, que é o que mais consome? Porque não é A nosso, questão não é consumir, né? A questão não é consumir, a questão é das pegadas verdes, das pegadas da água, tem 3 cores, né? Eu não sei de cor, tá, gente? Mas, assim, o uso de água de rio, o uso da água da chuva e a poluição, né? Que é o quanto que se precisa de água para dissolver a poluição. E já é uma frase horrorosa. Como assim, quanto que eu preciso de água para diluir a poluição? Por que que a gente tem que diluir a poluição na água? Por que que nosso banheiro tem que ir para a água? sim. Por que que a gente não tem banheiros secos nas casas? Pelo amor de Deus, por que que a gente não faz o tratamento em circuito fechado do nosso esgoto? Tem tanta tecnologia, gente, tem tanta tecnologia para fazer tanta coisa. E tem tão pouca gente pensando em tratamento de esgoto. Mas o esgoto é tá? Que é matéria orgânica na água. Tem os componentes de agrotóxicos, de fertilizantes, o fertilizante, ele não é um veneno, mas ele é um desequilíbrio completo químico no solo, né? E esse tipo de agricultura, que é a monocultura, ele remove todo o solo, revolve todo o solo. A silvicultura também causa muita erosão. Esse fertilizante que se colocou nesse solo, com a erosão, que é a chuva caindo na terra e carregando os nutrientes e partículas para dentro dos rios, ele causa assoreamento dos rios e leva todo esse nutriente, que são substâncias químicas, né? Que são os fertilizantes, para dentro do rio. E daí, com esse tipo de produção agrícola, a gente tem que comprar mais insumos agrícolas, colocar mais nutrientes naquela terra, porque a gente jogou tudo fora. Uhum. Então, assim, a produção agrícola é uma coisa que está completamente errada. Errada nessa produção agrícola que eu estou falando, que não é nem produção de comida, vocês sabem, né? Que não é assim que eles não estão produzindo comida quando eles fazem isso. Estão produzindo soja
para exportar e virar farelo para ração animal. Uhum. Eles estão produzindo celulose para levar para outro... eles nem produzem mais papel aqui, praticamente. Eles levam a massa da celulose para produzir o papel em outro lugar que tem a mão de obra mais barata. Então, assim, esse agro, ele não é alimentício, ele não está produzindo o nosso alimento. O que a gente come aí, que a gente compra, arroz, é daqui do lado, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, né? O milho é produção do pequeno agricultor. Não é um pequeno agricultor agroecológico, que bom que fosse, né? Mas é o pequeno agricultor. Tem o fumo também, né, que a gente acaba não consumindo, mas vai uma quantidade grande, né? Oi? Tem o fumo também, né? O Que fumo. acaba sendo produzido, gasta uma grande quantidade, mas não é alimento de fato, né? Não é alimento também, sim. E sobre essa questão da água, eu achei esses números da carne bastante complexos. Porque essa parte da pegada ecológica que fala sobre a água da chuva, eu não consigo. Talvez seja eu que não tenha conhecimento bastante para conseguir entender ela, tá? Uhum. Por quê? Se a gente pensa no gado confinado, criado no Mato Grosso, para o qual eu tenho que dar a ração que foi feita em outro país, com aquela soja que a gente produziu aqui nesse país, né? Essa soja foi produzida aqui com um monte de agrotóxico, um monte de fertilizante, foi para outro país, fez a ração, voltou para cá, né? Pegada de carbono no transporte, pegada na água ali do agrotóxico, vai ser ração para esses animais que estão sendo criados confinados. Em lugares que a gente vê as fotos, assim, é horrível, não tem 1 centímetro de grama no chão. É uma terra compactada pela pata dos bichos e eles nem sabem o que é comer um capim, eu acho. A gente tem essa visão, né, de que são animais que estão ali num campo aberto, é uma coisa da natureza, mas a verdade não, ele está prejudicando a natureza, né? Isso é um pouco Mas não, contraditório de entender. aí que está. Aí que eu queria falar. Esse gado, eu acredito que custe toda essa água. Uhum. E tenha toda essa pegada que a gente estava vendo antes. Esse gado, sim. Agora, no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina, a gente tem o bioma Pampa. Sim. O que acontece com o bioma Pampa? Ele é uma vegetação campestre natural, muito biodiversa. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz o mestrado, eu fiz levantamento de campo, tá? Levantamento das espécies que ocorrem no campo nativo. Então, num quadradinho, a gente usava um quadrado de 0,5 por 0,5 metro, a gente colocava no chão e dentro daquele 0,5 por 0,5 a gente levantava todas as espécies que ocorrem ali. Num quadradinho desses de 0,5 por 0,5 metro, gente, pode ter 50 espécies diferentes. Uhum. Certo? Então, a gente tem ali leguminosas que nutrem o solo com nitrogênio, por causa de uma simbiose que ela faz com uma bactéria. A gente tem ali gramíneas de inverno, tem gramíneas de verão, tem várias compostas, plantas medicinais fantásticas. Então, o bioma Pampa, ele é campo, mas ele tem um grande valor ecológico, Uhum. certo? E Carmen, até entendendo um pouco mais, assim, né, dessa visão um pouco mais sistêmica, indo um pouco além, né, de somente a pegada hídrica, que é exatamente isso que tu estava trazendo. Na tua visão, qual seria, assim, a principal ou as principais diferenças justamente entre essa pegada ecológica e as outras, né? Sim, mas eu tô contando uma historinha, deixa eu só terminar essa historinha. A Manuela conhece essa Vai historinha. tranquila. Ela tá dando risada porque eu já falei isso para ela. Pesquisas mais ou menos recentes conseguiram unir os pinguinhos e conseguiram descobrir o seguinte: esse bioma pampa campestre, ele é campestre há milhões de anos. Tá? Essa região era uma região extremamente fria e
seca, quando essa vegetação se formou. E aqui existiam grandes pastadores. Então, muitos cervídeos, tatu gigante, preguiça gigante, muitos cervídeos dessas eras passadas, né, que já estão extintos, e com o passar do tempo, também algumas espécies se extinguiram, mas outras sobrepujaram como cervídeos. Quando os colonizadores chegaram aqui, há relatos de que saíam navios cheios de pele de veado, pele de cervídeos. Imagina a quantidade dos rebanhos de pastadores que a gente tinha aqui, né? E o colonizador acabou com essas espécies. Por outro lado, introduziu gado e cavalo, né? Se alguém já estudou evolução, sabe que tem as espécies, elas ocupam nichos ecológicos. Então, o gado tomou o nicho ecológico dos cervos. Eles são pastadores, então eles fazem a mesma função ecológica que esses antigos pastadores. Eles são animais exóticos, eles não evoluíram, né? Não coevoluíram com as espécies que tem aqui, mas eles conseguem suprir essa função. Com o passar do tempo geológico, o clima do Rio Grande do Sul, do bioma pampa como um todo, ele aumentou, a temperatura aumentou, o clima ficou um pouco mais quente, mais úmido. Então, hoje, se a gente tira o pasto, se a gente tira o gado do pasto, esse bioma desapareceria, ele viraria floresta. Então, a manutenção do gado sobre o pasto é muito importante. Os veganos vão dizer assim, bom, mantém eles lá, mas não come eles. Tudo bem, beleza. Eu tenho certeza que eles são felizes ali naquele campo quando eles estão numa criação extensiva, né? Porque eles, como tu falou, a gente imagina boizinhos felizes caminhando pelo campo. No Rio Grande do Sul isso existe. Claro que tem alguns maus tratos ali, né? Tem, porque o pessoal é cruel e tal. Mas pelo menos não é uma vida cruel como é a vida dos animais confinados. Uhum. Certo? Então, o que eu quero te dizer com tudo isso, com toda essa historinha, é que... É todo um ecossistema. Eles não estão vivendo ali só por viver também. Sim, eles já estão fazendo parte do ecossistema. Tipo, e essa pegada da carne, ela não pode ser medida da mesma forma com a carne produzida sobre um bioma natural, com o gado em criação extensiva, e comparado com o gado que é criado num lugar que foi desmatado. O Mato Grosso, ele hoje, cara, é triste lá. Eu tenho uma irmã que mora no Mato Grosso, né? Eu vou lá às vezes. Eles tiraram toda a vegetação arbórea, e onde não dá para cultivar algodão, girassol, soja, eles criam gado, mas eles plantam uma gramínea que é africana, que chama braquiária. Então é só um pasto de braquiária gigante, todo igualzinho. Essa que seria a principal diferença falar do anônimo ecológica. O ecossistema que tem na volta, ele influencia diretamente. Oi, desculpa? Essa que tu diria, então, que é a principal diferença dessa pegada ecológica em relação às outras, esse ecossistema que existe em torno dos meio ambientes, dos lugares, dependendo da região. Eu acho a pergunta da Isabela, ela tem um fundamento muito forte, porque, assim, tem como separar, né? É difícil a gente separar pegada hídrica de pegada ecológica, por exemplo. Uhum. Né? É tudo uma coisa só. É claro que para fins de estudos e de cálculos e de estratégias, é interessante pensar essas coisas separadas. O que eu entendo que é a pegada ecológica que eles falam é a perda de biodiversidade. Uhum. Perda de área vegetada, perda de espécies, perda de habitat para espécies, perda de conexões ecológicas. Essas perdas, elas não conseguem ser computadas nem naquela pegada de carbono e nem aqui na pegada hídrica, né? Uhum.
Então, ela precisa ser estudada separada. Mas só que dentro dela tem a pegada de carbono e dentro dela tem a pegada hídrica. Porque quando tu perde um rio, tu tá perdendo área de ambiente natural, né? Lá no São Francisco, vários cursos d'água estão desaparecendo em função de mudanças antrópicas. Carmen, desculpa, Manuela, quer fazer uma pergunta agora? Não, pode falar. Tá. A gente vê que tem muita tecnologia que está sendo feita, né? Tu mesmo comentou, para o esgoto tem várias tecnologias, então existe um movimento muito grande, cada vez mais se fala sobre sustentabilidade, tanto que a gente está aqui falando sobre sustentabilidade, talvez na faculdade de administração, 10 anos atrás, talvez não fosse bem assim. E a gente vê que também os governos, muitos governos, pelo menos, mesmo aqui dentro do Brasil, tem governos de estado, enfim, as prefeituras, muitas olham para isso também. Como é que tu vê o desenvolvimento do tema da sustentabilidade dentro da política? Tu acha que os governos estão cada vez mais exigentes olhando para isso ou não? Ou a gente não tem uma melhora nesse sentido? Ai, cara, é tão difícil ser pessimista, mas eu não consigo ser otimista. Olha só, eu acho que o poder público está há 1000 anos atrás, assim. Eu acho que está muito atrasado, muito, muito, muito atrasado. Eu acho que o poder público ele só está se movendo, às vezes, em algumas questões para poder fazer greenwashing, né, que chamam greenwashing, que é lavar a sua fachadinha de verdinho, deixar ela bem limpinha, bonitinha, mas que de verdade... Por quê? Porque os nossos... Oi? Manter a aparência. Claro, porque os nossos governos, os nossos eleitos, eles não têm esse conhecimento e tem aquilo que a gente estava falando antes, negacionismo, né? Eles não acreditam. Como é que pode não acreditar na ciência, né? Mas eles não acreditam. Mas eles veem pressões que vêm de governos de outros países, de instituições internacionais, e aí eles dizem, não, mas olha como nós somos bonzinhos, nós estamos aqui arrumando isso aqui, plantando árvores. São pinos, mas são árvores, gente. Não, olha, eu não sou muito esperançosa, não. Eu acho que a gente precisa de mais pressão, a gente precisa de convencer essas pessoas. Talvez o meio ambiente acabe convencendo elas, né? Porque a gente está... Serem obrigados a fazer. Porque agora, hoje, chegou num pico a enchente do Guaíba aqui, que já está quase ultrapassando o nível de cheia, né? De novo. E ano passado, com a enchente, eles diziam assim, não, isso aí de novo só daqui a 80 anos. Isso aí é uma coisa extraordinária que aconteceu em 30 lá e não tinha tanta poluição e tantos problemas, né? Mas acontece que agora vai ser mais frequente, só isso. Que triste. Puxando o último gancho, assim, para a gente finalizar nossa conversa, para quem está interessado nesse assunto e quer se engajar, quer fazer parte, quer fazer a diferença, o que tu diria assim, lê isso, vê um documentário X, tem alguma dica? Eu trouxe umas sugestões de documentários. Ótimo. Eu gosto de documentário, pode mandar. Eu também, eu gosto. Eu anotei aqui para vocês. Ó, tem Um Oceano de Plástico, que eu não vou dizer que traz boas notícias. Tu já assistiu todos? Sim. Mulheres das Águas, que é muito interessante, que traz essa pegada também, essa questão da sociobiodiversidade. Né? A gente não está focado só na biodiversidade, não só na pegada e não só no recurso financeiro, a gente tem que pensar também nas pessoas. Sim, a gente não vive isolado, né? A Lei das Águas, que fala sobre a mudança do Código Florestal,
entre outras coisas. É muito interessante. Desculpa, como é que é o nome do segundo, Mulheres Das águas. das Águas? Ótimo, obrigada. E o outro é A Lei das Águas. Esse vídeo, ele foi feito... Ai, não vou chutar, não vou tentar lembrar, porque eu vou errar os nomes, então não vou falar. Mas ele é muito interessante. Eu vi o autor falando sobre ele, o produtor, aliás, falando sobre ele, e xingando nós biólogos. A gente estava num congresso, né? Uhum. E ele estava xingando a gente, dizendo assim: vocês não sabem vocês precisam ser didáticos, os cientistas precisam ser didáticos e falar de uma vez, ficam só fazendo rodeio, porque ele entrevistou pessoas, né? E pessoas que trabalham, que são doutores, professores universitários, darará, e aí ele fazia perguntas simples, básicas, para responder para um público leigo, e os caras ficavam usando palavras Faz todo um rodeio. altas e não diziam nada objetivamente. Ele fez uma crítica bem interessante, numa palestra muito legal. Rios Mortos. Na verdade, esse Rios Mortos eu não vi, tá? Porque eu estava procurando entre rios e achei Rios Mortos. Dei uma olhada por cima, assim, e me pareceu bem legal. Que fala sobre rios que estão secando na Amazônia. Rios, na Amazônia, não necessariamente, no afluentes do Rio São Francisco que estão secando. Entre Rios, que é um documentário que fala sobre a urbanização da cidade de São Paulo. Ai, que show. E ele mostra que ali existiam rios e que hoje em dia eles estão embaixo dos prédios. E que isso acontece aqui também, né, gente? Sim. E é muito interessante, ele fala da várzea do Tietê, que em alguns trechos tinha 1 quilômetro de extensão. Para onde que vai essa água agora, se não vai encher a cidade? Uhum. Então, né? E o último, A Terra que Alimenta. Show. Isso é muito legal. É sobre permacultura. Fala também sobre permacultura, mas principalmente essas críticas sobre nossa forma de produzir alimentos e outros produtos a partir da terra. Show, Carmen. A gente já está se aproximando de 50 minutos aqui do nosso videocast. Acho que até por uma questão de tempo, eu queria te agradecer pela tua participação em nome do grupo. Acho que deu para a gente passar por todos os pontos que a gente queria, todos os tipos de pegadas. Acho que essas recomendações que tu trouxe agora no final vão ser muito bem aproveitadas. Acho que cada vez mais a tendência é a gente se conscientizar quanto a isso, né? E a gente ter conteúdos realmente que nos ensinem sobre, acho que é de suma importância para a gente. Mas então, te agradecer pelo teu tempo, até para a gente não estourar aqui também, senão o professor tem que assistir isso aqui depois, né? Quem é o professor? Tem o É você. professor da cadeira e tem os doutorandos, né? Me fugiu o nome agora. Sim. É a Carolina, né, que solicitou esse É. trabalho. Ela que está dando aula para a gente no dia a dia. Certo. Então tá, Então obrigada. tá, gente. Boa sorte. Muito obrigada. Um abração. Obrigadão. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal.